Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui então no nosso terceiro e último vídeo sobre o Tríduo Pascal e eu gostaria de então meditar um pouco hoje sobre a Vigília Pascal, essa que é a Vigília das Vigílias, algo extremamente especial na fé católica, onde de fato nós, nessa celebração, nós já temos ali então a proclamação da ressurreição do Senhor, né? E o grande Aleluia. Para nos ajudar a meditar um pouco sobre isso, eu gostaria de ler alguns trechos do Sermão 71 de São Leão Magno, que seria o primeiro sermão sobre a ressurreição do Senhor. São Leão Magno, que além de Papa, foi um grande doutor da Igreja, ali no século V, e que colaborou profundamente para o desenvolvimento da cristologia cristã, né, combatendo várias heresias. Então, no seu primeiro sermão sobre a ressurreição do Senhor, né, que no geral seria o sermão 71, Leão Magno diz assim: a devoção ensinou-vos quão proveitosos são para a alma e o corpo os jejuns mais prolongados, as preces mais frequentes, as esmolas mais generosas. Quase não se encontra quem não tenha aproveitado desses exercícios e não haja depositado no íntimo de sua consciência alguma coisa que justamente o regozije. Sejam, porém, conservados com cuidado e perseverança os resultados obtidos. Cessado o esforço, não se volte à inércia, e a inveja do diabo não roube o que a graça de Deus concedeu. Na observância dos 40 dias, procuramos conformar-nos de algum modo à cruz no tempo da paixão do Senhor. Esforcemo-nos também para sermos participantes da ressurreição de Cristo e, enquanto estivermos neste corpo, passarmos da morte à vida. Em qualquer conversão, há um término do que era e o início do que não era. Importa saber para quem se vive ou para quem se morre, porque há morte que é causa de vida e vida que é causa de morte. Tanto uma como outra realiza-se apenas no tempo que passa, e da qualidade das ações temporais é que dependem as diferentes retribuições na eternidade. Trata-se, pois, de morrer para o diabo e de viver para Deus, de abandonar a iniquidade e de ressurgir para a justiça. Pereça o que é velho, surja a novidade. E tendo dito a verdade, ninguém pode servir a dois senhores, seja Senhor nosso, não aquele que impele os que estão de pé à ruína, e sim aquele que eleva os prostrados à glória. Muitas provas se seguiram, dando autoridade à fé que havia de ser pregada no mundo inteiro. Além da pedra rolada, do sepulcro vazio, dos lençóis postos de lado, dos anjos a narrarem com pormenores o fato, provando suficientemente a realidade da ressurreição do Senhor, ele em pessoa apareceu visivelmente às mulheres e a miúde aos apóstolos. Não só falou com eles, mas também entrou em casa, tomou a refeição, admitiu que o tocassem e apalpassem com cuidado e curiosidade os que ainda eram presa da dúvida. Entrou com as portas fechadas no recinto onde estavam os discípulos. Com o sopro comunicou-lhes o Espírito Santo e, depois de dar-lhes a luz da inteligência, revelou o sentido oculto das Escrituras. Mostrou ainda a ferida do lado
as chagas dos cravos e todos os sinais da paixão recente. Tiveram de reconhecer que nele as propriedades das naturezas divina e humana permaneciam indivisas. Assim ficamos sabendo que o Verbo não se identifica com a carne e confessamos que o Filho único de Deus é Verbo e carne. Né? Então veja bem, o que de fato São Leomagno está nos chamando aqui a atenção. Né? Me parece que eu li aqui dois trechos, né, desse sermão, desse primeiro, né, sermão da ressurreição do Senhor, e é muito claro que no primeiro momento São Leomagno ele relembra, né, a beleza de se fazer o quê? O jejum, a vida de oração, a esmola, ou seja, todas aquelas práticas do período quaresmal. Né? Ele lembra como esse período de quaresma, né, de penitência, de oração, de jejum, etc., é um período extremamente importante, extremamente proveitoso, né? Porém, ele chama a atenção para uma coisa extremamente importante, ou seja, se durante a quaresma nós obtivemos determinados resultados positivos, alcançamos os objetivos que nos propomos, evidentemente com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós devemos tomar cuidado para que o demônio não roube de nós aquilo que a graça de Deus, com a nossa colaboração, conseguiu produzir. Né? E muitas vezes nós esquecemos disso, ou seja, acabamos aproveitando muito bem da quaresma, conseguimos determinadas graças, né? Deus nos concede tantas coisas, mas depois parece que nós nos esquecemos disso e ficamos profundamente descuidados e o diabo vem e rouba tudo aquilo que Deus nos concedeu. Né? Logo, São Leomagno diz, não podemos perder, né, essa constância, esse espírito de vigilância, a consciência de que tudo aquilo que começou na quaresma precisa continuar. Né? E da mesma forma, portanto, que ao vivenciar os 40 dias procuramos, né, de algum modo nos conformar à cruz de Cristo na sua paixão, São Leomagno diz também que nós precisamos nos esforçar para sermos participantes da ressurreição do Senhor, da ressurreição de Cristo. Ou seja, por um lado, precisamos sim participar da paixão e da morte do Senhor, da cruz do Senhor. Mas também precisamos participar da ressurreição do Senhor. E a nossa vida, a nossa existência, enquanto estamos presentes aqui, deve ser constantemente essa passagem também da morte para a vida. E aí ele lembra uma coisa extremamente importante, né, que é a seguinte ideia. Qualquer conversão, qualquer pessoa que de fato se abre à graça de Deus e toma uma postura, uma atitude, uma decisão de conversão, evidentemente apoiado em Deus, ele deixa bem claro que toda conversão ela pressupõe um término de algo, o término daquilo que era, ou seja, findar algo que vinha acontecendo, e o início daquilo que ainda não era. Então, se de fato eu entro na dinâmica da conversão, eu preciso ter essa consciência de que algo eu preciso deixar e terminar na minha vida. E algo está se iniciando na minha vida. E ele coloca bem claro que isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque essa dinâmica entre viver e morrer, ela é bastante delicada. Ou seja, importa saber dizer para quem se vive ou para quem se morre. A questão, portanto, não é só o fato de viver ou morrer, é para quem eu estou vivendo. Eu estou dedicando a minha vida a quem? E quando eu morro para quem? Né? Tem pessoas que vivem não para Deus. Né? E também não morrem, muitas vezes,
para o mundo. E por que São Leomagno diz isso? Porque ele diz: existe um tipo de morte que é causa de vida. Há momentos em que morrendo você vive, como Jesus diz, né? E existe um tipo de vida que causa morte. Então, dependendo do tipo de vida que nós temos nessa existência, nós podemos ter simplesmente a morte eterna, a condenação eterna. E não podemos contemplar a Deus, que é a vida da nossa vida. Como Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida perdê-la, mas quem morrer por amor a Deus, ao Cristo, salvará. Logo, ele diz, tudo isso ocorre na temporalidade, nessa vida, nessa existência. E, portanto, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas decisões, as ações que eu realizo nessa vida é que vão, de uma certa maneira, indicar, determinar que tipo de vida ou que tipo de existência eu vou ter após a morte, né? Como vai ser o meu juízo perante Deus e, portanto, as retribuições que eu terei do ponto de vista da eternidade. Por isso que é extremamente importante nós nos preocuparmos. E é isso que São Leomagno está querendo nos chamar a atenção. A Quaresma nos leva a participar da paixão e cruz do Senhor. E a ressurreição também nos chama a atenção de que devemos participar da ressurreição do Senhor, né? Mas morrer para quê e viver para quê? Segundo Leomagno, devemos morrer para o diabo, devemos morrer para o mal, devemos morrer para o pecado e devemos viver para Deus. Logo, na medida em que eu morro para o diabo e vivo para Deus, eu abandono, portanto, cada vez mais na minha vida o pecado, a iniquidade, as paixões desordenadas, os vícios, etc. E vou, de fato, ressurgindo para a justiça. E justiça em que sentido? Com certeza não é apenas no sentido político e econômico. Ressurgir para a justiça é ressurgir para a vontade de Deus. O justo é aquele que é justificado, que é salvo por Deus. Logo, o justo é aquele que é agradável a Deus. E ele se torna agradável a Deus justamente porque, por intermédio da ação da graça na sua vida e sem ele resistir, ele de fato vai adequando a sua vontade à vontade de Deus. Tendo claro que a melhor coisa que pode ocorrer na sua vida é realizar a vontade do Senhor. Não realizar a vontade de Deus simplesmente por medo de castigo, mas crer e ter essa consciência de que, se de fato Deus sabe todas as coisas, e se Deus me ama, Ele sabe o que é melhor para mim e Ele quer o melhor para mim. Logo, a melhor coisa que pode ocorrer na minha vida é a vontade de Deus. Portanto, eu passo a querer aquilo que Deus quer. Isso é ressurgir para a justiça. É morrer de fato para o homem velho e surgir, né? O homem novo, servir a Deus, não o diabo, nem o mundo, nem a riqueza. E aí ele coloca uma frase final muito interessante. Ninguém pode servir a dois senhores. Seja Senhor nosso, não aquele que impele os que estão de pé para a ruína. Ou seja, o diabo, ele empurra aqueles que estão em pé para a sua destruição, para a sua ruína. Mas sim que seja Senhor aquele que nos eleva quando estamos prostrados. E esse é o Senhor Jesus, que está vivo e ressuscitado. Ele nos vê caído, prostrado, e nos levanta, nos eleva para que possamos participar da vida de Deus, da glória de Deus. E segundo Leomagno, tudo isso é possível porque o Senhor realmente, por um lado, padeceu, desceu ao sepulcro, né? Morreu, desceu ao sepulcro, a mansão dos mortos, mas ele
ressurgiu. Ele venceu a morte pela morte, mas não foi a morte que deu a última palavra, mas a ressurreição. Sua ressurreição gloriosa. E aí Leão Magno chama atenção para duas coisas fundamentais relacionadas à ressurreição do Senhor. Primeiro, ele diz que existem muitos sinais e muitas provas da ressurreição do Senhor. E aí ele vai elencando várias situações. A pedra rolada, o sepulcro vazio, os lençóis dobrados e postos de lado, né? Os anjos narrando com pormenores o fato, e por aí vai. Né? Ele apareceu às mulheres e também aos apóstolos. Então, várias provas, várias testemunhas de que o Senhor não ficou no sepulcro. O Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Né? E uma segunda coisa, ele aí também elenca outros sinais. Ele diz que o Senhor, ao aparecer, mostrou ali a ferida do seu lado, as chagas dos cravos, ou seja, mostra-se então que Jesus continua de fato sendo a mesma pessoa. E aí Leão Magno faz questão de chamar a atenção disso, por quê? Porque para ele, né, e não só para ele, mas aquilo que foi definido no concílio de Calcedônia, né, mas também antes, já no concílio de Éfeso, já havia essa discussão. Então no concílio de Éfeso, em 431, deixou bem claro que Jesus tem duas naturezas e uma pessoa. A pessoa de Jesus é divina, e nessa pessoa se uniu profundamente a natureza humana e a natureza divina. E o concílio de Calcedônia em 451, né, reafirma tudo isso e aprofunda e procura deixar mais claro toda essa fé cristológica, essa união hipostática, né, a união das duas naturezas numa única pessoa. O eu de Jesus, a pessoa de Jesus é divino, e ele tem a natureza divina e a natureza humana, e uma não anula a outra. E ele termina chamando a atenção justamente disso, ou seja, ele chama e diz que a ressurreição do Senhor é uma realidade. Ele não diz que foi simplesmente uma visão mística, ele não diz que foi uma experiência interior, ele não diz que foi um fenômeno simplesmente transhistórico, foi uma realidade, foi algo real. Né? Viram o Senhor se apresentou e mostrando, por um lado, toda a sua divindade. A ressurreição de Jesus mostra, por um lado, a sua natureza divina. E que, portanto, o Verbo não se identifica com a carne no sentido de que o Verbo de Deus não é simplesmente a carne e a natureza humana, né? Mas que, na realidade, o Filho de Deus é um só, possui uma única pessoa e, ao mesmo tempo, tem a natureza divina e a natureza humana. E mesmo na ressurreição, essa união, né, essa propriedade de natureza divina e humana, elas continuam juntos de forma indivisa. Jesus, portanto, quando ressuscita, ele continua sendo a mesma pessoa, né? Porém, evidentemente, com o corpo glorioso. Né? Ele mostra ali as marcas no seu corpo, ele mostra toda a sua dimensão humana, mas ao mesmo tempo a sua dimensão divina. E, portanto, ele, né, ao ressuscitar e depois subir aos céus, como nós celebramos depois na festa da Ascensão, ele leva consigo essa natureza humana, né, transformada, glorificada. Então o Senhor, na sua ressurreição, continua sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Então não é a ideia de Jesus, né? Infelizmente hoje em dia muitos dizem isso, né? Dizer que Jesus ressuscitou significa dizer que o projeto de Jesus ressuscitou. Jesus teria começado um movimento messiânico, incomodado os poderosos, teriam assassinado Jesus, mas Pedro e outros deram continuidade a esse movimento libertador e messiânico, e, portanto, o que continua vivo, o que ressuscitou, foi o projeto de Jesus. E Jesus continua vivo, portanto, na comunidade cristã. Grande heresia. Lógico que o Senhor está vivo na comunidade cristã, mas isso não anula o realismo da sua ressurreição. O Senhor está vivo e ressuscitado. É isso que nós celebramos hoje, nessa grande vigília pascal e no domingo da Páscoa. A ressurreição do Senhor é o fundamento da nossa fé, como diz o apóstolo Paulo.
Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós não acreditamos simplesmente num grande homem, um grande profeta ou num líder político. Cristo, para nós, Jesus, de fato, segundo a fé católica, e segundo aquilo que ele revelou e deixou aos apóstolos, né, e chegou até nós pela Escritura e pela tradição, ele não é um mero homem. Ele não é uma ideia. Ele não é simplesmente um projeto de libertação. Ele não foi apenas um grande exemplo, um grande líder. Jesus é Deus que se fez homem. Ele é uma pessoa divina. E nessa pessoa, pela sua encarnação, se uniu profundamente à natureza divina e humana. E na sua ressurreição, essa união continua com uma natureza humana agora glorificada, transformada, não mais sujeita às limitações, digamos, que a natureza humana em geral está submetida. Jesus só não tinha o pecado, mas ele estava submetido a toda a questão do tempo e da espacialização na medida em que ele está encarnado ali. E na sua ressurreição, o Senhor já não está mais preso às necessidades, digamos assim, que são inerentes à natureza humana. É uma natureza humana transformada, glorificada, um corpo glorioso. Mas ele continua sendo Deus e homem. Ele não é nem só Deus e nem só homem. São as duas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha uma feliz Páscoa. Participe da Vigília Pascal. Participe da missa de Páscoa. E que nós possamos realmente, com grande alegria, falar ao mundo, mas principalmente com as nossas vidas e com as nossas atitudes, que Cristo está vivo. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ele ressuscitou, como nos lembra a liturgia bizantina, né, de São João Crisóstomo e São Basílio. Que nós possamos então procurar viver isso que São Leão Magno nos ajudou a meditar nesse texto. Um forte abraço, que você possa então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal do YouTube, depois de se inscrever, clica no sininho para receber, né, as notificações de vídeos novos. Também está aí abaixo os meus endereços nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Então que você possa me acompanhar e se inscreva no canal e deixe aí a sua like. Se você puder divulgar esses vídeos, ajudar na divulgação, eu agradeceria muito. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Até mais.